Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês aí no canal. Compartilha aí que a gente está fazendo a obra de Deus aí, que essa palavra se estenda aí a muitos, né? Em trazer aqui uma palavra, um breve estudo aqui, né? Naquilo que Deus tem compartilhado com a gente, né? Para nossa edificação aí, cada vez mais se aproximar de Deus e deixar algumas coisas que nos prendem. Nós somos chamados para a liberdade e tem muitas coisas que nos prendem, né? Muita coisa que às vezes entre nós, corpo de Cristo, entre o corpo, às vezes, e aquele que não conhece a verdade, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós às vezes colocamos como escândalo, tropeço para o outro. E assim, eu tenho pensado sobre isso. A gente tem que deixar cada vez mais de lado aquilo que é tropeço para o outro, né? Aquilo que na verdade vai causar embaraço e discussão, que é o que tanto Jesus falava, né? Jesus traz para nós um evangelho simples, baseado nisso que eu vou compartilhar com vocês, que é consciência. O que Jesus queria mais do que tudo era que a gente tivesse uma consciência, que o evangelho, o cristianismo fosse para nós forma de vida, e que fosse para nós forma de vida no sentido que eu digo, que a gente tenha prazer e que isso possa ser, não seja pesado. Não é pesado, o fardo de Jesus não é pesado. Não é pesado, e muitas vezes a gente coloca certas complicações no meio do caminho, muitas vezes até doutrinas, e discutimos sobre doutrina A ou B para ver quem está certo, e isso é um peso. Isso é uma coisa, na maioria das vezes, irrelevante, né? Que não vai nos levar a nada, nenhum conhecimento. Às vezes a gente faz isso para poder valorizar, né? Não tem aquele cara que quer valorizar o passe, né? Ah, o meu é melhor. Ah, a minha placa é melhor. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. O reino, ele está dividido em placas, mas o corpo é um só. Essa é a grande realidade. Nós somos um só. Temos que ser um só. Não existe corpo A ou B, ou esse é melhor do que aquele. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos defeitos, e é isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, né? Até o título aqui, que eu vim compartilhar com vocês, praticamente a palavra-chave começa em Romanos 14. Eu diria para você ler o capítulo todo, mas eu vou citar alguns versículos como, né, para poder resumir aqui. O mais eu vou explicar para vocês, mas é Romanos 14, que ele fala assim: a tolerância para com os fracos na fé. Que nada mais é do que Paulo falando sobre consciência. Ele começa assim o verso 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Uma pergunta. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí no verso 5 ele diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Você crê em Cristo, mano? Você crê em Cristo? Você crê nas bases principais do Evangelho? Os mandamentos se resumem em dois: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ficar discutindo o dia, o judeu não come porco, o fulano lá guarda o sábado, a outra placa ali, a outra religião, seja lá o que for. Rapaz, isso aí, aqui Paulo fala bem definido nesse capítulo. Rapaz, a gente não precisa discutir isso aí. O outro tem certeza de que ele comendo não altera em nada para ele? O outro não comendo não altera?
Nada, ele tem a consciência dele tranquila. Isso é consciência de fé. O problema é a dúvida, né? No verso 22, Paulo diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Ou seja, a fé tem para ti, perante Deus. O que eu posso fazer, que ele explica aqui nesse capítulo, o que eu posso fazer? Se o meu irmão se escandaliza com algo que para mim, eu tenho a minha consciência tranquila, amados, nós somos chamados em Cristo para morrer. Morrer em Cristo e viver em Cristo. Se eu como e isso não me fere a consciência, eu como para a glória de Deus. E se eu não quero ferir a consciência de alguém, eu morro para a glória de Deus. Ou seja, se vivamos ou morramos, seja para a glória de Deus. Se eu como algo que não me fere a consciência, para a glória de Deus. Se eu deixo de comer, para a glória de Deus. Aqui ele fala que todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Às vezes eu quero forçar as pessoas. Não, você tem que acreditar nisso. É a minha opinião. Você quer impor a sua opinião para alguém. Entendeu? Rapaz, se a pessoa tem a consciência tranquila, você tem que ter a consciência tranquila. Você tem? Você leu a palavra? Você tem a consciência tranquila disso? Não. Isso aqui para você é uma doutrina e você acredita que não te altera na sua salvação, porque o principal é acreditar em Cristo. O principal é a salvação. O principal é os fundamentos. A gente entra em muita picuinha e coisas que só torna mais difícil. Então assim, não fere. Rapaz, no dia você vai comparecer no tribunal e Deus vai te julgar. Agora tem gente que quer porque quer dar conta da vida do outro. Quer porque quer dar conta. Não, a Bíblia diz que se estiver no seu alcance, cara, você tem que falar a verdade pro seu irmão. É pecado? É pecado? Fale a verdade. Mas a gente está entrando em tantas coisas, cara. A gente discute doutrina. A gente discute coisas pequenas demais, né? E ele continua assim no verso 22. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem, você não viu nada demais na palavra, a palavra não feriu, você tem consciência disso? Amado, caminha. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que é fé? Certeza. Eu tenho certeza, isso aqui não me condena. Eu tenho certeza, isso aqui para mim está tranquilo. Amém. Você tem certeza? Está diante da palavra? Amado. Segue vida. Segue o caminho. E lá no verso 17, voltando um pouco, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então assim, aqui ele está falando de comida e bebida, mas tem tanta coisa, mano. Tem tanta coisa. Eu falei agora sobre guardar o sábado, né? Sobre rituais. É tanta coisa. Não toque nisso, não pegue naquilo. Rapaz, se eu for te falar uma coisa, tem gente preocupada em tocar numa coisa ali. Rapaz, nosso Deus é maior. Você não via os discípulos preocupados? Tem uma estátua ali no meio da cidade e aquela preocupação, não. Nós vamos pregar o Deus desconhecido aqui na frente dessa estátua aqui. Não tem problema. Não tem problema, o meu Deus é maior. Nosso Deus é maior do que qualquer ídolo. Nosso Deus é maior do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você tem consciência pura disso? Amado, temos que parar com essas coisas. Esses dias eu escutei uma parábola que ela falava assim, né? Diz que o diabo foi lá e soltou um burro, o burrinho lá. O burrinho foi lá e comeu o plantio do vizinho. O vizinho foi lá e matou o burro. O dono do burro, não satisfeito, foi lá e matou o vizinho. E os filhos do vizinho
da lavoura foi lá e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro foi lá e matou os filhos do dono da lavoura. E aí, no fim, chegaram para acusar o diabo. E falaram assim: cara, olha o que você fez. O que você fez? Perguntou para ele, na verdade. O que você fez? Ele falou: só soltei o burro. A maldade estava nas pessoas. A maldade de discutir tanto, de ser pedra de tropeço pro irmão. Se você come ou deixa de comer, não seja pedra de tropeço do seu irmão, nem nas discussões, nem nos debates quanto a isso. Seu irmão está andando pelo caminho e ele está santificando, está buscando a Deus. Não se apegue a pequenas coisas, tá entendendo? Nós não podemos colocar empecilho a ninguém chegar a Jesus. Nem os que já estão na igreja, nem os que estão chegando. Não seja como os discípulos que colocavam impedimento nas crianças chegarem até Jesus. Não seja. Não seja. Nossa, esse cara é pecador. Tem hora que a gente julga até entre pecado. Tem hora que a gente agrava tanto o pecado, por exemplo, do homossexual, mas o cara que fornica, o homem fornica com a mulher, parece que é normal. Ou é menos pecado. Não é menos. É tudo igual. Tudo igual. O cara que mente é pecado. O cara que rouba é pecado. É pecado. Pecado. E a gente discrimina. Não existe discriminação. É isso aí que nós temos que ver. Não pode existir balança de duas medidas, né? Não existe, não pode existir. Tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Atos 24:16. Paulo, ele fala assim. Paulo diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Não estou ofendendo a Deus. Eu creio nisso. O que eu estou fazendo, não estou ofendendo a Deus. Eu não estou ofendendo o homem. Então, amados, tem hora que a gente preocupa demais até quem recebe algum tipo de discriminação ou embate, né, nas questões do que você está fazendo. Se a sua consciência é tranquila, irmão, né? Não use também isso como lugar para pecar. Ah, não, tem consciência tranquila, mas está cometendo um pecado. Não, não é isso. Não é isso também. Mas a gente fica muito preocupado com o que os outros estão pensando ou deixando de pensar, e às vezes não é uma coisa que não é uma ofensa. Agora, se você ofendeu, a gente tem que se arrepender, voltar atrás e pedir perdão. Mas o que eu estou fazendo não é ofensa? Não é ofensa? Amado, a gente tem que seguir nossa vida. E nós também não entrar em discussão alheia. E aí tentar ficar dando respostas e tal. Tanta picuinha, um postando coisa aqui, outro ali. Nós queremos sempre dar a resposta. Um querendo dar resposta para aquilo que ele acha errado no outro. E o outro dando resposta daquilo que ele está certo de que ele está fazendo. E amado, segue a vida. Segue o fluxo aí, né? Vamos que vamos. Deus é bom. Romanos 13, verso 5. E eu vou falar para você, a consciência é onde está a liberdade de tudo. A consciência é onde está a condenação e onde está a liberdade. Se você tem uma consciência pura, e eu agora vou chegar nesse ponto onde tem consciência pura, você é liberto. Ou você é condenado se você acredita que aquilo está errado. Se você mesmo não aprova o que você está fazendo. Foi o que estava lá em Romanos 14, no verso 22. Eu não aprovo o que eu estou fazendo, estou sendo condenado. A minha consciência me condena. Não é o diabo que vai ser... É por isso que eu falo para você, é tanta preocupação em acusar, que no dia que nós estivermos diante de Deus, não vai ter nenhum acusador. Sabe por quê? Porque o acusador da nossa alma é a nossa consciência. Está escrito. A nossa consciência irá nos condenar ou nos justificar. É a nossa consciência. A consciência é um negócio tão tremendo, amados,
que Paulo fala aqui em Romanos, aqui em Romanos ele fala, numa das partes de Romanos, que tem muita gente que pela consciência, não conhecendo a lei, mas a sua conduta condizia com a lei, ele foi justificado. Ou seja, não se trata tanto de eu ficar ali preocupado com o que vão dizer ou pensar, se a minha conduta condiz com aquilo que é a vontade de Deus. Se a minha conduta, a minha consciência e a minha conduta está me levando nisso aqui, eu posso estar vivendo de repente, muita gente sem conhecer, está confirmando a lei. E por isso nós cristãos, mais do que tá aí debatendo e com demagogia ou falando, ou tem gente que tem tanta palavra para os outros e para pregar, se nós vivermos, nós estaremos confirmando os mandamentos. Nós estaremos confirmando a palavra, não é pelo que eu falo, não é nem tanto pelo que eu falo, é pela minha consciência, não é nem tanto pelo que eu digo para os outros, mas o que eu absolvo para mim, por aquilo que muda os meus pensamentos e fazem com que eu ande no caminho correto. Entendeu? Então é isso. A gente de repente está tão preocupado com o outro e disseminar que às vezes nós não estamos vivendo, estamos sendo condenados. Nós queremos tanto do outro. E muitas das vezes, daqui uns dias eu vou pregar sobre algo que é falar sobre perfeição e imperfeição, que, amado, nós queremos uma perfeição do outro que nós não temos, né? Então, assim, Romanos 13:5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência, não é medo. Deus não quer ninguém andando no medo, nem na culpa, nem eu metendo culpa nos outros, nem eu recebendo culpa do que pensam ou deixam de pensar, mas pela minha consciência. É a minha consciência, é o mais importante. Eu ando porque o outro está falando, ou eu ando porque eu fui convencido disso, essa palavra me diz que eu devo andar assim, e não é por castigo, porque Deus não quer ninguém que barganhe uma salvação por medo, por culpa. Deus quer que alguém que ande com consciência diante de Deus, sabendo quem Ele é e quem você é. Você é de Deus? Você tem essa consciência, ninguém te tira. Ah, o fulano está falando, o Beltrano está falando. Fale o que quiser, eu sou um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Tenha consciência disso. Tenha consciência disso, né? Ah, fui rejeitado, fui isso, fui aquilo. Tenha consciência. Você está fazendo correto? Agora não. A gente está preocupando com o outro e isso nos leva a fazer isso, aquilo, outro de errado. Não. Não pare de fazer o certo, aquilo que você tem consciência por causa do outro. Não pare. Às vezes a gente está tão preocupado com o outro que nós estamos saindo do eixo daquilo que Deus mandou nós fazer. Daquilo que Deus mandou nós sermos. Não saia. Tenha sua consciência tranquila. Não deixe o outro por causa de uma opinião dele. Porque as pessoas podem ter a opinião que quiser. Sabe quem te conhece mesmo? Quem está no íntimo com você e Deus. Você está fazendo, sua consciência está tranquila? Porque muitas vezes as pessoas são, diante dos outros homens, diante das outras pessoas, elas são aquilo que elas não são. A gente é muito mais verdadeiro na solidão. A gente é muito mais verdadeiro. E aí sim, aquele que pesa mesmo, aquele que no final vai te abençoar, aquele que é seu abençoador, esse sim é o que mais interessa. Não que os homens não interessem, eu não posso fazer coisa errada também e levar tudo na coxa. Não, Paulo falou que eu tenho que ter minha consciência diante de Deus e dos homens. Ah, o outro tá falando, mas eu tenho a minha consciência, cara. Eu não fiz, eu já pedi perdão disso, eu já me desliguei daquilo, ó. Então tenha sua consciência tranquila, amado. Tenha sua consciência tranquila. Não ande por meio de castigo, por problema de culpa. Ande por consciência em Deus. Ande porque você ama a Deus. Aqui agora eu vou chegar naquilo que eu estava falando de consciência pura. 1 Timóteo, do 1 ao 5. Vamos lá.
1 Timóteo do 1, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação... Perdão, acho que está errado, viu? Só um minutinho. Então vai ser... Segunda Timóteo 1,5. Deixa eu ver se é esse aqui. Amados, eu acho que eu coloquei errado. Mas ele fala assim, ora, o fim do mandamento é o amor. O fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Eu vou procurar aqui para ver o versículo para você. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, só para me dar o versículo certo para você. Só procurar consciência aqui. No ao vivo diz que é assim, né? No ao vivo você faz a coisa... No ao vivo acontece na hora aqui, amados. Eu não vou deixar de postar o vídeo, não. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 3. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 3. Ainda não é. Mas amém. Eu vou mandar depois para vocês aí, né? É um versículo, depois você vai procurar na Bíblia aí, que tá escrito assim, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não fingida. Ou seja, disso tudo que eu tô falando para você, não leve por fingimento. Ah, olha, eu tenho uma consciência pura, mas não tem. Não finja. Tenha uma consciência pura e por amor, né? Aqui ele fala do amor. Por que é o fim da lei? Por que é o fim da lei? Porque ela deixou de ser uma coisa que estava fora. Ela passou a estar dentro. A lei, ela falava de algo que só nos admoestava quando eu observava. A lei falava de algo que estava fora, que eu me preocupava só quando alguém me julgava, alguém me culpava, quando havia castigo. Agora não. Existe um amor por uma conduta que está dentro de mim. Ela transferiu. A consciência, ela transfere de fora para dentro. Mais do que alguém me apontar, eu andar com medo do castigo ou da culpa, eu ando por uma consciência, por amor do que eu estou fazendo, daquilo que Deus colocou no meu coração. Por que eu não paro de fazer? Eu não quero parar de fazer a obra de Deus. Porque estou aqui no canal pregando, compartilhando. Porque eu tenho uma consciência com Deus. Eu tenho uma consciência com Deus. Não vou parar, independente de nada, né? Não sei, pelo menos hoje eu estou aqui. Uma consciência diante de Deus. Então tenha uma consciência, tá? De repente depois eu vou gravar um outro vídeo, falar mais sobre consciência, porque tem muito mais. Mas fé é isso, é uma consciência. Fé é uma consciência. Nós somos transformados pela renovação dos nossos pensamentos. Então assim, o César não está me julgando, fulano não está me julgando. Não, a questão não é essa. Não é se eu estou te julgando, o outro está te julgando, se o outro está te apontando. Você não deveria depender nem de homem. A sua fé é para com Deus. A sua fé é em mistério. A sua fé é em secreto. A sua fé é em solidão. É em meio a muitos. Agora, se eu posso abrir mão de alguma coisa que para mim não me condena, mas para o outro condena, também posso fazê-lo. Entendeu? Isso aí é evangelho. O evangelho é renúncia. O evangelho é morte. O evangelho é se pregar numa cruz.
Não adianta falar, eu creio em Jesus, eu sou do Evangelho, mas de vez em quando eu quero voltar na lei e tomar posse da lei só para me poder matar alguém. Aí não é Evangelho, meu amado. O olho por olho, dente por dente, a vingança já foi. Jesus tomou isso aí de sua mão. Então tenha consciência disso, entendeu? Então ame, ande por consciência, não coloque tropeço. Às vezes a gente está colocando tanto tropeço na vida das pessoas, tanto tropeço, a gente está tornando o evangelho tão pesado. A gente está igual fariseu. Jesus falava assim, cara, você põe um fardo sobre o seu irmão que nem com o seu dedo mindinho você quer levantar, cara. Você não quer levantar nem com o seu dedo mindinho. Então não seja hipócrita, seja verdadeiro. Amém, amados? Tamo junto, Deus te abençoe, esse é o Evangelho. Curta aí, compartilha, entendeu? Ah, eu quero evangelizar uma pessoa. Se você quiser mandar aí, a gente evangeliza. Amado, ah, eu sou isso, sou aquilo, eu acredito assim, eu acredito assado, eu não acredito. Assiste aí, vamos compartilhar a palavra, de repente eu explico algo para você, né? Aqui tem espaço para todo mundo. É o que eu disse esses dias aí, né? Tava compartilhando com a minha esposa, né? Ah, eu sou mentiroso, ah, eu sou ladrão. Vem aí, começa a ouvir, porque talvez você ouvindo seja o início da sua caminhada, da sua conversão em Cristo. Amém? Tamo junto, que Deus te abençoe, que essa palavra alcance vocês, que gere consciência em nós, em mim, em você, e que nós possamos viver cada dia mais para Deus e para Cristo, e que esse evangelho ele se expanda, e mais do que uma coisinha ou outra, que a gente olhe para aquilo tudo que está nos esperando, que é a salvação. Amém? Deus te abençoe, amo vocês, estamos juntos.